Eu não sei vocês, mas eu, com uma certa frequência, assim, eu me sinto, sei lá, um cocô ambulante. Acontece, não sei, uma vez na semana, uma vez a cada 2 semanas. Eu sei que acontece com frequência, assim. E aí eu tava lendo esse livro aqui, As Consolações da Filosofia, e pensei em trazer esse vídeo com conselhos dos filósofos para quando a gente tá se sentindo meio bosta, meio lixo, meio um cocô ambulante. Este livro aqui é horroroso, capa horrível. Dentro ele consegue ser mais feio ainda, tem umas figuras muito feias. Mas o conteúdo em si é legal. É um livro do Alan de Botton, não sei como pronuncia o nome dele, ele é suíço, se eu não me engano. É um professor de filosofia. E o conteúdo deste livrinho aqui é bem bacana. Então hoje a gente vai falar sobre Epicuro, Sócrates e Sêneca. Se vocês gostarem, eu posso trazer uma série de vídeos assim com conselhos dos filósofos para áreas específicas da nossa vida. Mas é claro que eu vou estar adaptando algumas coisas, porque tem coisas da filosofia que ao meu ver, assim, não cabem hoje em dia na modernidade que a gente vive, no mundo que a gente vive. Então, eu vou às vezes adaptar para nossa realidade de hoje. Mas enfim, sem mais delongas, vamos lá começar com Epicuro. Então vamos lá conversar sobre Epicuro e as consolações para quando não se tem dinheiro suficiente. A história do Epicuro é muito engraçada porque a princípio assim ela foi muito distorcida. O Epicuro é o filósofo do prazer. Em um primeiro momento, como eu falei, isso foi muito distorcido. As pessoas acreditavam que o Epicuro era um cara que ele bebia muito, ele comia muito, festava muito, um cara que estava sempre na farra. Era um cara que tinha nos prazeres carnais tudo sempre em excesso, assim. Mas isso é uma grande mentira, porque o Epicuro, na verdade, levava uma vida muito simples. Ele morava em um lugar simples, com vários amigos, um lugar que tinha um grande jardim, assim, tem até, né, o conceito do jardim de Epicuro, que é onde eles filosofavam e tal. E, inclusive, a amizade é um dos pilares do prazer para Epicuro. E ele morava, então, nesse lugar simples, ele não tinha muitas roupas, assim, ele plantava o próprio alimento. O Epicuro achava que o ser humano não precisa, por exemplo, comer carne todo dia. Ele era um cara que preferia a água ao vinho. Então ele levava essa vida assim muito simples. E depois de muito refletir com seus amigos no seu jardim, o Epicuro chegou aos 3 pilares do prazer, que para ele é amizade, liberdade e reflexão. Inclusive, ele chegou à concepção assim da ideia de que se você tem essas 3 coisas, amizade, liberdade e reflexão, mas você não tem muito dinheiro, você pode sim encontrar a felicidade. Mas se você é uma pessoa que você é muito rica, você tem muito dinheiro, mas não tem essas 3 coisas, amizade, liberdade e reflexão, você nunca vai encontrar a felicidade. Então, Epicuro falava muito sobre os amigos, né? A alegria que os amigos trazem para a vida da gente e como a gente, através do olhar dos nossos amigos, a gente é visto como um ser humano, como uma pessoa que tem lugar no mundo. Tem uma frase, inclusive, que eu achei muito linda deste livro aqui, eu quero ler para vocês, que é a seguinte: só passamos a existir quando alguém acompanha a nossa existência. O que dizemos só passa a ter significado quando alguém consegue entendê-lo. Viver cercado de amigos é ter constantemente nossa identidade confirmada. O fato de eles nos conhecerem e se preocuparem conosco tem o poder de nos tirar de nossa indolência. Em seus pequenos comentários, muitas vezes, eles revelam conhecer nossas fraquezas e aceitá-las e, dessa forma, por sua vez, aceitar que temos um lugar no mundo. Ai, eu achei maravilhosa essa frase. E é muito isso, né? Do que adianta você ter tanto dinheiro, sei lá, por exemplo, você ter uma casa na praia, uma casa no campo, uma casa sei lá onde, na montanha, e você não ter ninguém para compartilhar esse lugar com você. O que adianta você ter tantas coisas e não ter ninguém para compartilhar, ninguém para te olhar como ser humano? Então, esse é o primeiro pilar do prazer para Epicuro, a amizade. O segundo pilar é a liberdade. O Epicuro, ele foi muito contra, assim, as normas sociais. Ele escolheu levar essa vida simples, ele e os seus amigos, para não seguir o que o sistema pedia. Então, ele escolheu
trilhar uma vida, uma jornada mais simples, para não precisar, por exemplo, trabalhar em dobro para conseguir adquirir mansões e, sei lá, qualquer coisa que fosse do desejo dele. Ele aprendeu a controlar os seus desejos e encontrar felicidade nas coisas simples, porque para ele era muito mais importante você ter liberdade, você ter tempo para viver, do que você ter muitas coisas, mas, por exemplo, você não ter tempo para usufruir dessas tantas coisas, ou você ter que passar por muitos momentos de estresse para conseguir ganhar mais dinheiro, para ter mais bens materiais. Então, liberdade era o segundo pilar do prazer para Epicuro. E por fim, a reflexão. Epicuro falava que uma vida sem reflexão é uma vida sem sentido, uma vida que não vale a pena. E ele falava muito sobre a importância da gente refletir sobre tudo, mas principalmente sobre, acho que as principais questões assim do ser humano, né, que é morte, vida, doença e o sobrenatural. Então, esses são os 3 pilares do prazer para Epicuro: amizade, liberdade e reflexão. E assim, gente, de forma alguma isso é demonizando o dinheiro, né? Eu ouso dizer que hoje em dia, no país que a gente vive, no caos que a gente vive, quanto mais dinheiro a gente tiver, melhor, né? Pra quê? Pra ficar gastando e ostentando? De forma alguma, pra gente ter dinheiro guardado e poder deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Então, eu acho que é muito mais sobre inverter os valores, sobre tentar entender o que realmente faz sentido, tentar entender com o que faz sentido a gente gastar o nosso dinheiro, porque se a gente parar para pensar, o nosso dinheiro é o quê? O nosso tempo, e o nosso tempo é o quê? A nossa vida. Então eu gosto sempre de pensar nisso, sabe? Quanto a sua vida está custando, porque tudo que você resolve gastar o seu dinheiro, você está investindo de certa forma o seu tempo e a sua vida. Então é sobre refletir sobre essas questões. Sobre a zona de conforto, por exemplo, é algo que eu penso muito sobre. O sistema que a gente vive, ele não quer pessoas na zona de conforto, porque senão o capitalismo não gira. Então, vocês percebem como sempre que a gente tá na zona de conforto, a gente escuta de todos os lados: ai, você é um acomodado, você é um preguiçoso, você não tá crescendo na vida. Como se estar na zona de conforto fosse horrível, assim, fosse o pior lugar que você pudesse estar. E ao meu ver, assim, não. Sei lá, é claro que você tem que ter alguns sonhos, por exemplo, sei lá, o seu sonho é: preciso ganhar 10 mil por mês e eu quero morar num lugar tranquilo, e é isso. Isso seria a minha zona de conforto. Então, quando você chegar nessa vida que você quer, sei lá, estou ganhando 10 mil, estou morando no lugar dos meus sonhos, assim, dentro das minhas possibilidades, é claro, estaciona nessa sua zona de conforto, porque sempre vai ter alguém falando: ah, não, mas você pode mais, você pode ganhar 15 mil, você pode ganhar 20 mil, você pode melhorar, subir de cargo e não sei o que, você pode adquirir isso e aquilo. E sempre o capitalismo vai ter mais e mais e mais a nos oferecer. Sempre vai ter um carro melhor, uma roupa melhor, um cosmético melhor. Então, é isso que o capitalismo quer, sabe? Que a gente fique nessa rodinha de ratos. E quanto mais a gente quer adquirir, quer consumir, mais tempo da nossa vida a gente precisa dar em troca disso, né? Porque mais tempo a gente precisa passar trabalhando. E assim, a depender, poucas pessoas assim que conseguem trabalhar com algo que realmente amam, assim, com algo que realmente dá um sentido diferente à vida, né? A maioria das pessoas trabalham em empregos que não gostam para conseguir viver, se sustentar, e quanto mais coisas você quer adquirir, mais você vai ter que trabalhar, mais você vai ter que doar do seu tempo para conseguir adquirir essas coisas. E será que essas coisas que você quer, que você deseja, são realmente tão importantes assim? Eu penso que uma vida simples, ela não gera lucro. A zona de conforto, ela não gera lucro para o sistema. É como se a gente escolher levar uma vida simples, a gente escolher sair da rodinha de ratos, e para o capitalismo, para o sistema que a gente vive, isso é horrível. Então, por isso que a gente tem sempre esse discurso de: ai, você pode mais, você tá na zona de conforto, você é um preguiçoso. E assim, por que é tão ruim estar na zona de conforto? É claro que você tem que ter os seus sonhos ali, né, estabelecidos. Meu sonho é ganhar 5 mil, 10 mil, 15 mil. Chegou nisso? Cara, sossega, vai viver, vai
curtir os seus amigos, vai curtir a sua liberdade até onde você consegue, vai refletir. Agora vamos conversar um pouquinho sobre Sócrates, sobre autenticidade e sobre ir em busca da sua própria verdade, sobre não acreditar em qualquer coisa que você ouve por aí, independente da pessoa que fala. Vou contar um pouquinho da história do Sócrates para vocês, para a gente conseguir adentrar nesses assuntos. O Sócrates, ele foi condenado à morte e ele morreu bebendo cicuta, que é um veneno que paralisa todos os órgãos. E por que o Sócrates foi condenado à morte? O Sócrates, ele era, assim, uma pessoa que gostava de sair pelas ruas de Atenas e ficar parando as pessoas para conversar, para filosofar. Ele gostava de ficar questionando as pessoas, de ficar instigando as pessoas, fazendo as pessoas refletirem. E por conta disso, o Sócrates era visto como uma ameaça para a sociedade, ele era visto como uma pessoa que estava corrompendo a sociedade, principalmente os mais jovens. Então ele foi para julgamento e no dia do julgamento, os seus condenadores falaram que ele poderia continuar vivendo se ele renunciasse a essa vida. E o Sócrates falou, não, eu prefiro a morte a deixar de ser quem eu sou, a deixar de fazer as coisas que eu acredito, que é ir em busca da verdade. Então Sócrates, infelizmente, morreu bebendo cicuta. E veja só como essa história, ao mesmo tempo que é trágica, ela é muito inspiradora. O que a gente pode aprender com essa história da vida do Sócrates e a condenação do Sócrates? 2 assuntos principais sobre autenticidade e sobre ir em busca da sua própria verdade. Sobre autenticidade. Tantas vezes, mas tantas vezes, a gente se sente mal por conta de opiniões alheias sobre a gente, sobre a maneira que a gente vive ou sobre as coisas que a gente acredita ou que a gente deixa de acreditar. Muitas vezes a gente deixa de ser autêntico, deixa de viver a nossa singularidade por medo do julgamento, por medo da opinião de pessoas que, assim, muitas vezes nem importam. Para pensar. A opinião de quantas pessoas genuinamente importa na sua vida. Eu chuto, assim, que deve ter umas 5 pessoas, e olha lá, a maioria das pessoas, assim, pouco importa o que pensam sobre a gente. Opiniões que realmente são importantes, que vão agregar de alguma forma na nossa vida, que a gente realmente daria atenção, são pouquíssimas pessoas. Então, isso me leva muito a pensar, a refletir sobre ter coragem, ter peito para bancar a nossa autenticidade, para viver a nossa verdade, a nossa singularidade, sem se preocupar com, sei lá, a opinião de pessoas, assim, que pouco importam. Inclusive, essa vida inautêntica, para Kierkegaard, que foi considerado o pai do existencialismo, era o que gerava muito sofrimento, muita angústia na vida das pessoas. Kierkegaard falava que muitas pessoas se sentem em um estado assim de desespero, de angústia, justamente por viver uma vida inautêntica, por se afastar da sua singularidade, do seu verdadeiro eu. E Kierkegaard falava que a gente só vai encontrar paz interior, paz de espírito, quando a gente voltar a viver a nossa autenticidade, a nossa singularidade. Então, essa é uma reflexão bem legal da vida de Sócrates. Kierkegaard também falou muito sobre isso, sobre viver a sua autenticidade. A segunda reflexão é sobre você ir em busca da sua própria verdade. Não ache que, sei lá, por uma pessoa estar em um cargo acima do seu, ou por uma pessoa saber mais sobre um determinado assunto, ela é a dona da verdade, ela sabe sobre tudo. Não acredita nisso. Eu sempre falo, não acredita nem, sei lá, nos maiores escritores que você lê, nos filósofos. Se questiona, sabe? Vai em busca da sua própria verdade. Entende que muitas vezes essa pessoa que você admira tanto, tô falando de pessoas comuns ali, né, que a gente convive e tal, que a gente vê na internet, essa pessoa pode estar errada e você pode estar certo. E é claro que tem as situações contrárias, né, às vezes a gente tem aquelas verdades muito fixas, assim, e a gente tem que ter consciência que pode ser que a nossa verdade, na verdade, não seja uma verdade. Mas é isso, vai em busca da sua própria verdade, se questiona, sabe? Não interessa quem você ouviu falar, se foi seu avô, sua avó, o papa, seu melhor amigo, se questiona e vai em busca da sua verdade. Hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente aqui na internet, onde a gente encontra muito picareta,
muita gente querendo passar a perna nos outros. Eu não sei se vocês já ouviram falar do efeito Dunning-Kruger. É um viés cognitivo, foram estudos feitos por 2 psicólogos, se eu não me engano, já comprovados, e eles chegaram à conclusão que as pessoas que sabem pouco sobre um assunto, que são quase que ignorantes em determinado assunto, essas pessoas se veem como pessoas que sabem muito e elas geralmente são muito confiantes porque elas, na verdade, não sabem nada, assim, quase. Elas não entendem a complexidade dos assuntos. E o contrário acontece. Acontece também. Pessoas que têm, sei lá, muito conhecimento em uma área. É como aquela caixinha do conhecimento que eu falei. Quanto mais você sabe, mais você percebe que pouco você sabe. Aí você passa para outra caixinha, para outra salinha, você aprende um pouco mais. E aí você vê que você sabia pouco, mas você percebe que tem mais coisa para aprender. Aí você passa para uma salinha de conhecimento maior e assim você vai expandindo a sua inteligência e vai percebendo que quanto mais se sabe, menos se sabe. E pessoas que sabem muito percebem a complexidade dos assuntos e não transparecem tanta confiança por saber tanto, porque elas entendem a complexidade do assunto. Então, cara, e na internet tem muito disso, muitas pessoas falando de forma muito confiante sobre os assuntos, e quando você vai ver a pessoa assim, o que ela passa é só confiança, mas o conhecimento mesmo é muito escasso. Então, fica muito atento, sabe? Principalmente hoje em dia na internet. Escuta as pessoas, você acha alguma coisa interessante, vai e pesquisa, vai entender por conta própria, se questiona, vai em busca da sua própria verdade, de viver a sua própria autenticidade. Essa eu acho que é uma vida que realmente vale a pena, é uma vida que realmente traz significado, é você trilhar o seu caminho de autoconhecimento, de autenticidade e ir em busca das suas próprias verdades. Agora vamos conversar um pouquinho sobre Sêneca. Sêneca, que foi um estoico, eu acho que um dos maiores, assim, será que dá para considerar Sêneca o pai do estoicismo? Ele foi um dos grandes, assim. E o Sêneca, ele era uma pessoa, assim, muito bem de vida, ele tinha muito dinheiro, mas ele passou por momentos muito difíceis na vida dele, inclusive teve um período ali onde Sêneca acabou ficando preso, e por conta de passar por momentos tão difíceis, por algumas tragédias, ele refletiu muito sobre isso. E o Sêneca era um cara que ele acreditava que a gente tem que ter os 2 pés muito bem colocados no chão, que a gente tem que estar preparado para viver tanto coisas muito boas, momentos muito bons, quanto para viver tragédias, momentos de angústia, momentos muito difíceis. Sêneca falava que independente se você é muito rico, se você é muito pobre, se você é branco, preto, gordo, magro, todo mundo está exposto a viver tragédias semelhantes, independente do seu status, de qualquer coisa. Então, o Sêneca acreditava que a gente ter essa consciência de que a gente pode sim viver algumas tragédias, faz a gente atravessar esses momentos difíceis com um pouquinho mais de serenidade. Não que a gente não vá sofrer por conta da tragédia que nos aconteceu, mas ele acreditava que ter essa consciência de que essas coisas podem acontecer faz a gente atravessar com um pouco mais de serenidade. O Sêneca falava muito também sobre a nossa ira em situações que a gente não tem assim, o menor controle. Ele acreditava que a gente ficar irado com coisas que estão fora do nosso controle é algo totalmente, assim, irracional e, de certa forma, até meio infantil. Sei lá, por exemplo, você planejou fazer alguma coisa ao ar livre no final de semana, aí chega o final de semana e começa a cair uma tempestade, assim, e aí você fica com raiva disso. Pra Sêneca, isso é totalmente sem sentido, afinal, é algo que tá fora do seu controle. Sei lá, você tá atrasado para algum compromisso e acontece um acidente na estrada ou tem um engarrafamento. Qual a lógica de você ficar irado com isso? É algo que está totalmente, assim, fora do seu controle? Sei lá, um exemplo legal que o autor traz nesse livro aqui é: entrou um mosquito ali na sala, e o barulho de mosquito é uma coisa que, assim, irrita muito, né? E aí você vai ficar super irritado e irado por conta do mosquito que está aqui na sala, como se o mosquitinho tivesse entrado, tipo, ai, deixa eu ir lá agora, atazanar a vida da Josuane, porque hoje o dia tá muito calmo, deixa eu dar uma estressada ali no ambiente. Tipo, um mosquito totalmente irracional entrou aqui, aí você vai ficar irado, você vai ficar
puto, sem antes nem tentar levantar, espantar o mosquito, matar o mosquito. Enfim, Sêneca falava que essas coisas, essa nossa ira perante situações que a gente não tem controle é totalmente irracional e infantil. Ele acreditava que a gente tem que colocar a nossa energia em coisas que, de certa forma, estão sob o nosso controle. Por exemplo, você está parado no trânsito porque aconteceu um acidente, um engarrafamento, sei lá, vai adiantar você ficar irado? Não vai. Então, o que você pode fazer nessa situação? Sei lá, pegar um livro para ler, colocar a sua playlist preferida para você ouvir, conversar com alguém, se você estiver com alguém ali no carro. Por exemplo, a mosca entrou aqui a atazanar. Vai adiantar eu me descabelar e ficar extremamente estressada e irada com a mosca? Não. Levanta e tenta matar a mosca, espantar a mosca. Então, era isso que Sêneca acreditava. Que a gente tem que colocar a nossa energia em coisas que a gente tem como modificar de alguma forma, porque o resto é totalmente irracional e até mesmo infantil da nossa parte. Bom, mas acho que era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha feito sentido aí pra vocês. Se vocês gostaram e quiserem que eu traga mais vídeos assim, com conselhos dos filósofos, consolações da filosofia para áreas específicas da nossa vida, deixe aqui nos comentários, que aí eu vou estar estudando e refletindo sobre isso e trazendo mais vídeo aqui pra vocês. Mas era isso então, obrigada por você ter assistido até aqui, até o próximo vídeo, um beijo!